Meu nome é Márcio Abdala, eu sou mineiro, nascido em Juiz de Fora, em 1978. Sou um cara simples, gosto bastante de música, sou baterista amador e minha formação é toda em administração. Fiz graduação, especialização, mestrado e doutorado. Portanto, a minha relação com a leitura e a escrita é uma relação bastante técnica. Eu diria que, especialmente com a escrita, né, por conta da produção de textos acadêmicos, textos científicos. Já em relação à leitura, eu diria que, além da leitura mais técnica, eu tenho também um apreço particular por contos, né, de ficção, romanceados e literatura de terror especificamente. Falando em literatura de ficção, antes de mais nada, eu preciso dizer que esse é um livro de ficção, essa é uma obra de ficção. E conversar sobre o contexto em que essa obra foi construída é bastante importante para que o leitor compreenda algumas nuances em particular, né? A gente pode dizer que esse livro começou a ser gestado há quase 10 anos, quando eu comecei a fazer minha pesquisa de campo de doutorado. Nessa pesquisa de campo eu tive que entrevistar muitas pessoas, eu tive que visitar muitos lugares, eu tive que fazer muitas observações. E dentro desse contexto, muito mais do que só observações de cunho científico, falas, narrativas de cunho científico, eu pude observar situações um tanto quanto curiosas, situações por vezes cômicas, situações que eram ditas pelos populares. E é importante dizer que a minha tese foi construída dentro de um contexto bastante delicado, que é o contexto de energia nuclear, que quase sempre acaba associado à produção de bombas, né? Toda vez que a gente vai falar em energia nuclear, as pessoas associam as bombas atômicas. É rotineiro que as pessoas também associem aos danos causados pela radiação. Então é muito corriqueiro a gente ouvir falar das questões ligadas às doenças, como câncer e toda essa coisa. Portanto, é bastante delicado lidar com pesquisas nesse contexto. Então eu fui investigando, fui fazendo entrevistas, fazendo observações e, ao mesmo tempo, eu registrava essas situações que eram curiosas. Essas situações, naturalmente, elas não caberiam numa tese de doutorado de administração, né? Contos, situações vivenciadas pelos populares, boatos, mas eu sempre tive uma vontade latente de socializar esse tipo de conhecimento. Então, quando nós tivemos uma oportunidade pós-doutorado, né, eu conduzi uma oficina de análise crítica do discurso. Uma colega, a professora Gisele, numa conversa, ela sugeriu que a gente transformasse isso em um livro para o grande público, né, um livro de contos. E isso demorou bastante para que se tornasse realidade, porque eu fiquei tentando verter aquele conhecimento que, numa primeira instância, era científico, para um conhecimento de ficção, alguma coisa mais popular, né? Uma história, uma narrativa. Então esse projeto ficou engavetado bastante tempo e acabou vindo à tona com a pandemia. Eu conversava com a minha irmã e resolvi iniciar a redação dos capítulos. Originalmente, a ideia do livro era uma obra que contasse com 8 contos. Eu fui separando as histórias mais interessantes, cheguei ao número de 8,
Depois fiz um novo filtro e entendi que 4 contos eram interessantes para o que eu pretendia, né, para essa obra em especial. Então, falar de contos atômicos, quando essa ideia de contos atômicos me veio na cabeça, né, eu tive um pensamento um pouco ambíguo. A ideia era remeter ao meio de energia nuclear, né, de energia atômica, mas ao mesmo tempo fazer com que esses contos não se estendessem muito. Por isso a ideia do atômico, de curto. Uma proposta que fosse fluida, uma proposta que fosse rápida, que tivesse uma leitura fácil. E aí eu enfrentei um dilema de não construir personagens tão densos. Os personagens que ali aparecem, eles contam com alguma complexidade, contam com características e personalidades que são bem peculiares, que são bem únicas, mas o tamanho da obra ele não permitiu aprofundar tanto. Cada capítulo certamente daria um livro. Eu decidi fazer essa publicação de forma independente. Eu tenho um livro lançado por uma grande editora, tem outro que sai agora ao final do ano, tem um independente, tem outro independente que sai no ano que vem, mas todos são livros técnicos, são livros voltados à ciência da administração. E esse, como é uma obra muito autoral, eu resolvi fazer de forma independente, lançando como e-book no primeiro momento. Eu queria lançar este ano, mas eu não descarto a possibilidade de lançá-lo por uma editora, por algum selo. Os capítulos eles possuem uma relação indireta. As histórias que inspiraram esses capítulos, elas não necessariamente estão interligadas, mas na obra eu fiz questão de trazer um fio condutor que interligassem essas histórias. Isso não foi muito fácil, eu não sou um cara com tanta experiência em redação desse tipo, então precisei construir um mapa conceitual, um mapa mental para que eu pudesse identificar os personagens e as relações entre eles e fazer uma identificação tal que a gente não permitisse furos no roteiro. Como eu disse, embora seja um livro de ficção, a espinha dorsal desse livro e de cada capítulo é inspirada em fatos reais, em situações que foram encontradas, né, numa pesquisa e que foram checadas. Cada uma dessas histórias foi devidamente checada. A questão toda é que a gente ouve falar numa história, né, um boato, e essas histórias, em geral, elas têm um início, mas elas não têm uma narrativa fechada, com meio e fim. Aí é que entra a ficção. Eu procurei romancear o desfecho, às vezes os antecedentes dessas histórias, de maneira que o leitor pudesse ir construindo, ele pudesse fazer parte daquele ambiente e compreender, mesmo que com uma grande distância do setor, compreender as nuances que existiam em cada história. Construir esses personagens foi um desafio à parte. Eu tinha nomes de pessoas reais na minha cabeça, então eu precisei mudar não só nomes, mas eu precisei mudar características. E aí eu sou muito grato a alguns amigos que emprestaram nomes e personalidades e características para fazer esse ambiente particular. E sobre esses contos, como eu falei, são 4 contos. A minha tese de doutorado ela tinha um caráter social muito forte, portanto eu precisava de alguma maneira, ainda que no livro de ficção, explorar os aspectos e principalmente críticas sociais, mas todas exploradas de uma forma leve, com muito bom humor, de uma forma fácil, e que em muitas situações o leitor pode passar despercebido por essas críticas sociais, mas elas estão ali em camadas e muitas vezes interligadas. Outro ponto que é importante comentar
é que esses contos eles se passam em regiões periféricas. Dos 4 contos, 3 deles se passam na periferia de Angra dos Reis, mais particularmente na periferia das usinas nucleares. Então essa relação entre centro e periferia, entre opressor e oprimido, ela está ali presente o tempo todo. E essas conexões entre periferia, né, e sujeitos, organizações, instituições dominantes, ela é bastante presente, ela é explorada, mas explorada de uma forma em que conseguimos ver a relação de dominância, mas que eu tive uma preocupação de não caracterizar o bem e o mal. Eu tive uma preocupação de não tornar as coisas muito dicotômicas, porque eu gosto de trabalhar contradições. Então o leitor atento vai observar contradições o tempo todo nos 4 contos. De onde menos se espera vai aparecer uma contradição, seja em um personagem, seja em uma situação, porque é uma característica que eu particularmente gosto de explorar. Bom, e falando dos contos especificamente, eu não posso adentrar muito em cada um deles para não estragar a experiência de leitores e leitoras. Eu vou tentar falar superficialmente. O primeiro conto, com o título A Misteriosa Usina Nuclear, a gente acompanha o Felipe Salgado. O apelido dele é Goiá, porque ele quebrou os braços quando era garoto no futebol, e aí engessaram errado e ele ficou com o bracinho parecendo um siri, existe um siri que se chama Goiá, Goiamum, Gaiamum, dependendo da região do país. Isso foi inspirado, esse personagem é inspirado em 2 pessoas, ele é inspirado em um vereador que eu entrevistei, mas essa história se sobrepõe à história de um amigo meu, que emprestou características para esse personagem, e a gente acompanha a vida de um sujeito nascido e criado na periferia, mas que em algum momento a usina nuclear passa por ele. E ele enxerga, mesmo sem entender direito o que uma usina nuclear faz, ele enxerga oportunidades ali pessoais e oportunidades também sociais para a melhoria dele, da vida dos seus amigos e da vida da comunidade ao qual ele reside. Então a sinopse da história, para não entrar em muitos detalhes, seria essa. Mas é curioso entender essas nuances, tem um monte de questões que são abordadas ali. Eu acho que é uma história bem bacana, que abre o livro e apresenta esse universo aí para os leitores. O segundo conto, a gente sai de Angra dos Reis e a gente vai para o Pará, mas tem uma relação muito direta com a energia nuclear, com o setor nuclear mais propriamente dito. Né? O conto se chama Anitta, a Megera do Garimpo, não é a Anitta a cantora. Vocês vão entender melhor de qual Anitta nós estamos falando, mas esse conto ele retrata a vida de um garimpo e que os garimpeiros se deparam com uma oportunidade, com algum trocadilho, de ouro. Né? Não seria necessariamente de ouro. Eles descobrem que é possível conseguir algum dinheiro com outras coisas no garimpo que não só ouro, mas que isso pode ser algo perigoso. Essa relação eu posso entregar algum spoiler, né? Eu posso entregar algum elemento, que eles acham um mineral radioativo no garimpo, e esse mineral ele tem um mercado para ele. Se eu entregar um pouco mais do que isso, a coisa complica. Mas é bem bacana e tem essa relação com o setor nuclear. Né? No terceiro conto, nós retornamos para Angra dos Reis.
e aí talvez seja o capítulo que eu exploro com mais força as contradições, as ambiguidades, a relação entre centro e periferia, entre a periferia conectada com organizações, instituições e sujeitos opressores, mas também de uma forma bem humorada, de uma forma cotidiana, uma forma que isso passa pela vida das pessoas sem que elas percebam, tá aí todo dia, né? Nessa história chamada Um Paraíso de Ambiguidades, a gente vai acompanhar a vida de um rapaz que mora na periferia, e esse rapaz conhece alguns ambientalistas que têm conflitos muito duros com a usina nuclear. E de alguma forma os caminhos se cruzam e esse cruzamento de caminhos vai produzir desdobramentos aí para as partes, né? Eu acho que se eu entregar mais do que isso, eu estrago também a experiência dos leitores. E por último, talvez seja o conto mais ambicioso e muito conectado com uma situação real, que eu falo da emancipação de Atomópolis. A tentativa de pessoas inspirada numa situação real, já vivenciada, mas com conotações mais modernas, de separar a região em que as usinas nucleares se localizam da cidade de Angra dos Reis por interesses econômicos, né, por questões de arrecadação. Um capítulo bastante político, ele tem um caráter muito político, mas ele tem uma pegada de relações sociais muito forte. Talvez seja o capítulo em que os personagens possuem uma densidade maior, esses personagens são mais complexos. Eu procurei aprofundar um pouco mais as características de cada um deles, e alguns personagens, principalmente do capítulo 1, eles voltam aqui nesse capítulo 4 com papéis bastante específicos, com papéis bastante importantes. O capítulo faz um desfecho da obra como um todo, mas de maneira proposital deixei um gostinho com algumas pontas soltas, talvez pensando aí numa continuação dessa obra. Bom, eu convido você para fazer essa leitura, e mais do que fazer essa leitura, eu te convido a deixar um feedback da obra, né? Você pode me contar nas minhas redes sociais, ou mesmo lá no link do livro, fazendo uma revisão, né? O que você achou? Deixa lá o seu comentário para mim e para os outros leitores, tá bom? Espero que você curta bastante a obra e aproveite bastante. Um abraço!